Boa noite, queridos alunos da Faculdade FACEFACA, por cá o professor Anderson, da disciplina Recuperação Judicial e Falência, agora aqui na modalidade online, enquanto durar a quarentena em face do coronavírus. Vamos retomar, fazer uma breve revisão do que nós falamos na aula passada. Na aula passada, nós criamos uma situação hipotética em que os senhores advogados e advogadas estavam no escritório e receberam um cliente, um empresário, em dificuldade econômica financeira, procurando ajuda profissional para postular a recuperação judicial. Naquela oportunidade eu falei para os senhores que alguns documentos devem ser analisados nesse primeiro contato com o cliente. O, a natureza da empresa, o histórico do empresário, se ele já sofreu algum processo de falência, se ele já foi condenado por algum crime falimentar, o tempo, né, a solidez da empresa, se a empresa tem mais de 2 anos. Então, todos esses requisitos que estão positivados lá no artigo 48 da Lei 11.101. Além desses requisitos preliminares, nós devemos alertar o cliente que o objetivo da recuperação judicial é soerguer a empresa, preservar a empresa e não dar calote, né, como está disposto lá no artigo 47 também da Lei 11.101. O legislador colocou inclusive 3 princípios que vão nortear o andamento da recuperação judicial. É o princípio da preservação da empresa, o princípio da função social da empresa e o princípio do estímulo à economia. E nessa fase de análise preliminar, nós falamos também que devemos estar atentos, né, sobre a aplicabilidade da lei, né, conforme o disposto no artigo 1º, né, da disciplina da lei, que ela vai se aplicar a empresários e sociedade empresárias, naqueles termos do artigo 966 para empresário, 972 da capacidade empresarial e dos tipos de sociedade empresária, como eu falei no dispositivo do artigo 1039 e os demais 1089, 1090 de sociedade anônima, entre outros lá que eu falei na aula passada. Sabendo a pertinência e aplicabilidade da lei, devemos ter bem claro qual é o fórum em que vamos postular a petição do requerimento, a petição da recuperação judicial. Essa informação nós vamos encontrar lá no artigo 3º. Também nessa fase preliminar de documentos, de aptidão, né, da empresa para ser beneficiada com a recuperação judicial, devemos, aí já adentrando ao bônus que eu dei na aula anterior, pautado no artigo 8º do Código de Ética, das informações que o advogado tem um dever de passar ao seu cliente. Então, o empresário ele vai querer saber quais créditos estão sujeitos à recuperação judicial, né? Ele vai querer saber o que ele estará isento de pagar, né? Nós comentamos a disposição do artigo 5º e do artigo 6º e 7º, né? Nós falamos que, de acordo com a disposição do artigo 5º, aquilo que é a título gratuito ele não vai pagar. E as despesas que ele tem para se habilitar como credor, ele não poderá repassar para o devedor. A única coisa que ele poderá ter uma reparação é em relação às custas judiciais, que é a exceção da despesa que ele tem aí durante a fase de levantamento de documentos para se habilitar ao processo. A única exceção é a taxa das custas judiciais. Tirando isso, não haverá aplicabilidade. Também ainda entrando no mérito do dever profissional do advogado de deixar o seu cliente ciente de todas as etapas do processo, não só as etapas, mas também como todos os riscos, devemos alertar que as dívidas fiscais não ficarão suspensas após o despacho de deferimento da recuperação judicial.
São alguns pontos, né? Eu trouxe todos eles, né? Elucidei na aula passada sobre todos esses pontos. E além das informações, quais são as informações, o leque de informações que nós, enquanto advogados, temos o dever de repassar ao cliente? É que ele não pode desistir, né, conforme disposição do artigo 52, parágrafo 4º da lei, que ele pagará os tributos, conforme disposição do artigo 6º, parágrafo 7º, que ele pagará as despesas, né, com o administrador judicial, conforme o artigo 25, lembrando que quem vai nomear o administrador judicial será o magistrado no despacho de deferimento da recuperação judicial, conforme disposto lá no artigo 52. Então, ele vai nomear e, de acordo com o artigo 24, parágrafo 1º, também é o magistrado que vai estabelecer o pagamento, a margem de pagamento do administrador judicial. De acordo com o artigo 24, parágrafo 1º, o administrador judicial vai receber o valor de até 5% do valor da causa. Se for uma micro ou pequena empresa, o magistrado também vai ter a faculdade aí a prerrogativa de delimitar o pagamento, só que a margem será outra. De acordo com o artigo 24, parágrafo 5, o magistrado vai delimitar uma margem de até 2% do valor da causa. Ok? Então, é importante deixar o empresário ciente que as despesas com o administrador judicial e da equipe do administrador judicial vai ficar a cargo da empresa, da reserva, né? No plano de recuperação judicial deverá constar aí essa reserva para o pagamento do administrador judicial. Afinal de contas, não é um trabalho fácil. Recuperar uma empresa em dificuldade financeira denota muita atenção, muito estresse e, além do mais, o administrador judicial, conforme disposição do artigo 21, é um profissional, né? Preferencialmente advogado, contador, administrador de empresas ou até uma pessoa jurídica. Então não vive de fotossíntese, tem que receber. E quem vai delimitar os valores será o magistrado. Então tem que dar ciência. Outro ponto importante a dar ciência para o seu cliente é que no plano de recuperação ele não pode delimitar mais de um ano para que as dívidas trabalhistas sejam adimplidas. Ele tem, no plano de recuperação que ele vai apresentar em até 60 dias após o deferimento da sua recuperação judicial, ele não vai poder ultrapassar um ano, né, dentro do seu planejamento para adimplir as dívidas trabalhistas. Esse é um ponto que também é importante lembrar. E outro ponto que tem que deixar claro, né, em face das consequências, né, de postular a recuperação judicial, é que ele deverá cumprir todas as obrigações pactuadas por meio do plano de recuperação judicial em até 2 anos. Lógico que a jurisprudência, temos o caso aí da Oi, que acabou prorrogando, mas foi um novo paradigma, uma abertura de precedentes que a empresa Oi acabou proporcionando ao ordenamento jurídico brasileiro no que diz respeito à recuperação judicial, ok? Então essas são as informações preliminares. Também não podemos esquecer que o cliente também deve saber que a suspensão não é ad eterno, né? A suspensão das execuções que correm contra a empresa dele, contra ele, serão suspensas, terá um prazo de suspensão de 180 dias. Muito embora lá no artigo 69 o legislador colocou que esse prazo é improrrogável, também temos a jurisprudência casos em que foi prorrogado. Como, por exemplo, a Oi, eu até passei um exercício, né, um desafio para os senhores e senhoras, muitos responderam, que
qual o fundamento que o magistrado poderia utilizar para contrariar essa disposição expressa da lei de prazo improrrogável. Então, pelo viés constitucional, temos o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que é o princípio da livre decisão motivada, né? Que o magistrado ele pode se decidir sobre qualquer tema. Então, tem uma empresa mega estruturada como a Oi precisava de uma prorrogação dos prazos, e aí, sopesando a disposição do artigo 47, o princípio da preservação da empresa, o princípio da função social da empresa, que nós já falamos reiteradas vezes, e o princípio do estímulo econômico, o magistrado tem subsídios suficientes para fundamentar uma decisão no sentido contrário do dispositivo legal. Não se pode furtar também, em face de disposição constitucional, o Poder Judiciário não pode se furtar de tomar decisões, mesmo que não haja previsão legal. Então, aí vai fazer uma adequação ao caso concreto. Ok? Não se trata de mutação da lei, um teor como se fosse mutação constitucional, até porque é uma lei ordinária. Na realidade, está funcionando aí como uma adequação ao caso concreto. Ok? Então, esses são os alertas que devemos dar. E finalizando, nesse ciclo de informações aí, é interessante que nós, enquanto advogados, os senhores e senhoras, tranquilizem o cliente. Em que sentido? Tranquilizem que, apesar dele ter esses contratempos, essas obrigações, que ao longo de 2 anos, de não poder desistir, ele não vai se afastar da parte gerencial da sua empresa, nem ele nem a sua equipe. Na realidade, ele poderá administrar. Contudo, estará próximo a ele a figura do administrador judicial, que é o fiscal, né? São os olhos do magistrado. Inclusive, o administrador judicial tem o dever de mensalmente emitir pareceres sobre a situação da empresa, se o empresário está seguindo à risca o plano de recuperação judicial estabelecido. Se o administrador judicial acabar descumprindo, ele, exaurido o prazo que normalmente ele entrega o parecer, o magistrado vai convocá-lo para em até 5 dias ele se apresentar. E a depender da situação, se o juiz não se der por satisfeito, o administrador judicial poderá ser substituído. Lembrando também que, muito embora o empresário, de acordo com a disposição do artigo 64, ele não precise se afastar da administração da empresa, ao contrário do que acontece lá na falência, se por algum motivo de foro íntimo ele entender que está estressado, que não tem condições de dar prosseguimento, conforme eu já falei, ele pode se afastar. E em se afastando, o administrador judicial vai assumir a função, vai acumular a função de gestor judicial, até que o Comitê de Credores, em Assembleia Geral, escolha um novo gestor da empresa, o qual nós chamaremos de gestor judicial. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os requisitos da exordial e o que vai acontecer logo após o magistrado deferir, quais são as consequências do deferimento da postulação da recuperação judicial. Então, na aula passada, no finalzinho, eu falei dos requisitos da petição inicial, os requisitos técnicos. A petição inicial, como toda a petição inicial, ela deve seguir as disposições do artigo 319 ao 321 do Código de Processo Civil de 2015. Contudo, a recuperação judicial, a peça, a petição com o teor com o pedido de recuperação judicial, é uma peça muito técnica e tem que seguir os ditames do artigo 51 da Lei 11.101 de 2005. Quais são eles? O artigo 51, inciso 1, dispõe sobre
a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômica financeira. Então, lembrem que lá na petição da Norcom, o advogado ele quis demonstrar a solidez da empresa, a boa-fé do empresário, fazendo um apanhado histórico da empresa, né? Não vou voltar àquelas disposições. Então, ele fala sobre isso. E ele subdividiu a parte explicativa, a narrativa dos fatos, no preâmbulo histórico, na parte, um subtópico sobre o aspecto econômico e o aspecto da crise financeira e patrimonial. Então, seguindo aí a disposição do artigo 51, inciso 1. O inciso 2 do artigo 51 já vai iniciar o rol de documentos a serem juntados. Inclusive, eu mandei para o e-mail de vocês receberam. Teve até alunos que na resposta da atividade anexaram o rol de documentos. Não precisava, mas tudo bem. Então, o artigo 52 vai colocar, por exemplo, que é necessária a demonstração contábil relativa aos 3 últimos exercícios sociais, entre outros, né? Depois é sempre bom dar uma olhada lá no artigo 51, dá uma marcada aí, porque é um dispositivo muito interessante para nós explorarmos na prova. Ok, e aí fizemos a nossa petição inicial e protocolamos. Eu expliquei o que seria esse processo de protocolar, né? Protocolar nada mais é do que dar entrada no processo, né? Quando o advogado diz protocolei, é porque entrou no sistema, no tribunal estadual ou federal e deu entrada no processo, ok? Isso, o jargão jurídico é protocolar. Então, protocolei a petição com a petição da recuperação judicial. Após esse protocolamento, o magistrado ele vai entrar ele vai ingressar na fase de análise formal. Ele vai analisar se a petição inicial atende a todos os requisitos. Preliminarmente, ele vai seguir a disposição do artigo 321 do novo Código de Processo Civil, Código de Processo Civil de 2015. Se ele verificar que há uma confusão entre a causa de pedir, né, ou o advogado não se expressou corretamente, ou o empresário não tem legitimidade ativa. Por exemplo, a empresa dele tem 6 meses de atuação, então não tem legitimidade ativa para ingressar com a ação de recuperação judicial, ele não preenche o requisito. Em vendo isso, o juiz pode indeferir de pronto, ou ele pode, se tiver alguma dúvida sobre algum documento juntado, despachar para que o advogado emende a petição inicial. Então, quem vai dispor sobre isso é o Código de Processo Civil, ok? Uma vez que ele faça a análise e considere que está tudo ok, teremos então a publicação do despacho do requerimento, né, do processamento da recuperação judicial, né? E é importante lembrar o seguinte: muito embora o magistrado, logo após o protocolamento do pedido da recuperação judicial, vai iniciar a análise formal da própria petição, dos requisitos da petição, conforme a disposição do artigo 51, ele não vai ter, aí uma curiosidade interessante e uma pergunta muito bacana de nós fazermos na nossa prova, é que ele não tem, se toda a documentação estiver em condições, né, estiver ok, né, regular, ele tiver toda a documentação juntada em conformidade com o dispositivo do artigo 51, o magistrado não vai ter a faculdade, né, de não deferir a recuperação judicial.
A gente pode perceber isso com a forma como o legislador colocou no artigo 52. No caput do artigo 52, o legislador mencionou que, estando em termos, ele começa o artigo 52 dessa forma. O que ele quis dizer com isso? Se a documentação, traduzindo, apertando a tecla SAP, se a documentação estiver toda ok, estando em termos, a documentação exigida no artigo 51, o juiz deferirá. Então, estando em termos, a documentação exigida no artigo 51, aquele rol exigido no artigo 51, o juiz deferirá. Então, esse é o trabalho que o juiz vai ter em sua análise informal. Lógico que se ele verificar, de acordo com o artigo 221, que há alguma incoerência nos fatos, ele pode abrir aquele prazo para o advogado fazer devida emenda, ou se ele verificar, como eu falei há pouco, a questão da legitimidade ativa, que não preenche esse requisito, os requisitos do artigo 48, então, e configurando a ilegitimidade ativa, ele poderia arquivar o processo, indeferir de pronto e arquivar o processo, não aceitando aí o pedido da recuperação judicial, ok? Mas voltemos aqui ao artigo 52. O artigo 52, no caput, diz: estando em termos a documentação exigida no artigo 51, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. E no mesmo ato, nesse mesmo ato, ele vai dar uma série de ordens, né? Inclusive, a partir dessa publicação do deferimento da recuperação judicial, uma série de prazos são abertos. A grande maioria dos prazos previstos na Lei 11.101 serão iniciados a partir desse ato previsto no artigo 51. A grande maioria, nem todos, mas a grande maioria dos prazos terão início com esse despacho do processamento da recuperação judicial, a grande maioria. Então, o primeiro ato previsto lá no artigo 52 será justamente a nomeação do administrador judicial, conforme disposição do artigo 51, inciso 1. O juiz nomeará o administrador judicial, observando o disposto no artigo 21, né, se ele preenche todos aqueles requisitos, preferencialmente advogado, contador, administrador de empresas. Lembre de prestar muita atenção ao trecho preferencialmente, que eventualmente na prova vocês podem encontrar exclusivamente. Cuidado com eventuais pegadinhas. A outra ordem que o magistrado vai lançar nesse despacho será a determinação da dispensa da apresentação de certidões negativas, para que o devedor exerça suas atividades. Lógico, né, o objetivo aqui da recuperação judicial é dar segurança jurídica para que o devedor, durante um lapso temporal de 180 dias, possa dar uma respirada e reorganizar as finanças da empresa. Só que ele precisa de uma segurança jurídica, né? E o que vai dar a segurança jurídica para isso vai ser a certidão negativa, a suspensão dos prazos em até 180 dias. Então, é a segunda ordem que ele vai dar. Olha, está dispensada a apresentação de certidão negativa durante o processo da recuperação judicial. Mas lembrem-se que eu sempre bato nessa tecla: a lei de recuperação judicial, a lei 11.101, é uma lei de fácil, digamos, degustação, é uma leitura fácil, porém é uma legislação muito técnica, tem muitas exceções. E aqui, na disposição do artigo 52, inciso 2, temos mais uma exceção. Perceba que o legislador coloca que o juiz determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, mas logo a seguir ele coloca uma exceção. Qual é a exceção que ele coloca? Ele diz o seguinte: olha, exceto para a contratação com o poder público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou créditos
observando o disposto no artigo 69. Então, exceto, circule aí onde tem exceto. Exceto para contratação com o poder público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Né? Então, essa é a exceção. Foi contratar com o poder público, ele tenta, está pleiteando receber benefícios fiscais, aí nesse caso não haverá dispensa da emissão de certidão negativa. Ok? Tranquilo? No inciso 3 do artigo 52, temos outra ordem sequencial do magistrado. O juiz ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do artigo 6º desta lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas no parágrafo 1º, 2º e 7º do artigo 6º. Aqui eu quero chamar a atenção o seguinte: perceba que a terceira ordem do magistrado é ordenar a suspensão de todas as ações. Então, paralelamente, inclusive, todos os fóruns que receber, enquanto estiver acontecendo a recuperação judicial, chegou alguma inovação contra a empresa que está em processo de recuperação judicial, o magistrado competente pelo processo, ele deve ser notificado ou pelo juiz que da outra jurisdição, da outra comarca, ou pelo próprio devedor, que de repente ele fez uma busca lá no sistema e viu que uma outra empresa ou um empregado, um ex-empregado entrou com ação trabalhista. Então ele vai informar ao juiz competente pela recuperação judicial, ok? Havendo aí essa informação, mesmo ocorrendo o processo, como diz aí a disposição do artigo do inciso 3 do artigo 52, mesmo o magistrado competente pela recuperação judicial ciente, né, e uma vez suspendido as execuções, vai permanecer esses respectivos autos no juízo onde se processam. Teve até um aluno que fez uma pergunta muito interessante em relação, ele levantou a seguinte hipótese: professor, um cidadão tem um dinheiro para receber, ingressou com ação monitória, ele já está habilitado como credor em face da empresa que tá sofrendo a recuperação judicial. Ele pode ingressar com outras ações? Ele pode, né? Aí eu dividi a resposta em dois aspectos. Primeiro, se ele... a ação monitória é uma ação que tem um objetivo de celeridade, né? Para garantir o pagamento ou a realização de uma obrigação de fazer. Então, o objetivo primordial é a celeridade. Então, se ele já estava habilitado como credor e entrou paralelamente fora com uma ação monitória, ele vai estar fazendo serviço de português. Por quê? Porque o outro juízo, né, nessa primeira hipótese, o que é que vai acontecer? Se ele, primeira hipótese, ele já estando habilitado, que vai verificar que há uma mesma causa de pedir e aí vai identificar uma conexão e pode se julgar incompetente e relativo em face da conexão e informar o magistrado competente pela recuperação judicial. Esse é o primeiro ponto. Vai comunicar o processo, se a ação monitória ainda não foi convertida em título judicial, ela vai continuar sendo processada naquele juízo e depois que for convertido em título judicial, vai ser remetido o título judicial como crédito, né, como um credor retardatário. Vai chegar lá no juízo da recuperação judicial como credor retardatário e vai esperar a ordem de pagamento do plano de recuperação. Muito embora que durante esse processo esse credor ele pode solicitar uma reserva lá dos valores destinados no plano de recuperação. Esse é um ponto. E considerando que ele
fosse habilitado, mas que esse débito, né, com essa dívida, com o empresário que está sofrendo a recuperação judicial, tenha acontecido após, né, o deferimento da recuperação judicial, seja um outro negócio jurídico, né, vai acontecer fatalmente a mesma coisa. Né? O que é que acontece? Vai ser processado o juiz que recebeu a ação monitória. Eu coloquei ação monitória, mas cabe a qualquer outra, trabalhista, né? Então, dívida trabalhista ou ações de quantia ilíquida, como o legislador fala na Lei 11.101. Então, todos esses processos em outras jurisdições serão processados normalmente. O juiz competente da outra comarca vai notificar que existe um processo, por exemplo, a relação consumerista. Olha, ingressaram aqui com ação consumerista contra a empresa. Então, vai notificar, mas o processo vai continuar correndo na outra comarca. Se depois, né, finalizou, ainda está acontecendo lá a recuperação judicial, finalizou o processo de ação consumerista ou ação monitória, já foi convertida, no caso da ação monitória, o valor, a obrigação já foi convertido em título judicial, executivo judicial. Então, uma vez que os valores, a ação trabalhista finalizou, já houve a sentença estabelecendo valores. Esses valores, de qualquer que seja a ação, será remetido ao juiz da recuperação judicial, e aí o credor pode se habilitar como credor retardatário e aí pedir aí a reserva, né, que seja reservado valores para o adimplemento da sua dívida, ok? No final, vai ter que esperar o plano de recuperação judicial. Tem um artigo muito interessante, agora não me lembro do autor, mas eu coloquei, acredito que na maioria dos grupos, que um determinado jurista, ele avalia que não teria sentido não haver, até foi um julgado do STJ, um entendimento do STJ, não haver essa concentração dos valores a serem pagos numa recuperação judicial. Não haveria sentido se fosse permitido, por exemplo, a ação monitória que fosse executada em apartado. Então não haveria sentido a recuperação judicial. Então, todo e qualquer processo, inclusive a ação monitória, a decisão do STJ, que uma vez concluído, estabelecido valores, é remetido ao juízo da recuperação judicial, e esse credor, se não seguiu aquele prazo estabelecido de habilitação, o que é que ele vai fazer? Ele vai se habilitar como credor retardatário. Habilitou-se como credor retardatário, ou seja, chegou por último, ele vai seguir a ordem estabelecida lá no plano de recuperação judicial. O que ele pode fazer para se salvaguardar é peticionar, falar com o advogado, para pedir que haja uma garantia, que seja destinado a uma reserva dos valores lá do plano da recuperação judicial, uma reserva para o adimplemento da dívida dele, ok? Outra ordem que o magistrado dá no despacho do deferimento da recuperação judicial está expressa no inciso 5. Lá temos a informação que o juiz, né, o magistrado, ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às fazendas públicas, né? Então, o Ministério Público e todas as fazendas públicas, municipal, estadual, federal, que está ocorrendo aí esse processo de recuperação judicial. É uma notificação, o sistema integrado informa, olha, essa empresa aqui, ela está devendo ISS, ela está devendo imposto de renda, está devendo, né? Mas aqui foi deferido aqui o processo de recuperação judicial. É um informe, ok? Então, é um informe aí que vai acontecer segundo disposição do inciso 5. Ainda aí, nesse inciso 5 do artigo 52, no parágrafo 1º, existe a previsão do edital com a publicação, né?
uma publicação do resumo, do pedido, do devedor, a relação nominal dos credores. Há quem entenda que a doutrina majoritária entende que o prazo da habilitação vai correr daí, mas há uma certa corrente da doutrina que entende que o prazo de 180 dias vai contar não da publicação não da publicação do deferimento, processamento e recuperação judicial, mas sim da publicação desse edital com habilitação dos credores, conforme a disposição do artigo 52, inciso 5, parágrafo 1º, inciso 2. Então, há uma corrente, alguns doutrinadores que entendem que o marco do lapso temporal de 180 dias para pagamento seria aí essa publicação do edital de credores habilitados. No inciso terceiro, temos o seguinte, inciso terceiro do artigo 52, inciso 5, parágrafo 1º, inciso 3º, a advertência acerca dos prazos para habilitação. Então, nesse despacho, o juiz também vai lançar uma advertência sobre os prazos previstos da habilitação, até porque uma das consequências daqueles que se habilitam como credores retardatários, ou seja, que perderam prazo, é que não vai ter direito a voto na Assembleia Geral. Ok? No parágrafo 2º, também do artigo 52, temos a seguinte disposição. Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão a qualquer tempo requerer a convocação da Assembleia Geral, né, para a constituição do Comitê de Credores. No parágrafo 3º, temos que caberá ao devedor comunicar a suspensão dos juízes competentes. Seguindo, no parágrafo 3º, temos uma disposição polêmica, né? O legislador colocou que caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízes competentes. Há doutrinadores, como por exemplo Carlos Alberto da Purificação, autor do livro Recuperação Judicial e Falência Comentada, né? Lei da Recuperação Judicial e Falência Comentada, que não concordam com esse dispositivo, porque de que seria o devedor que iria comunicar a suspensão aos juízes competentes, e sim o cartório, né? Eu concordo plenamente com ele, mas o legislador entendeu assim, talvez para dar celeridade, não sei qual foi o raciocínio do legislador, mas aí está esse registro que parte da doutrina, exemplo de Carlos Alberto Purificação, entende que esse dever seria do cartório. Normalmente, decisões similares é o cartório que acaba que faz esse procedimento de comunicação aos demais juízos. Outro ponto é que o parágrafo 4 coloca que o devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento. Falei sobre isso em relação aos deveres, né, éticos de nós advogados, né, conformidade com o artigo 8º do Código de Ética. É dever do advogado dar informações claras, né, sobretudo principalmente sobre os riscos daquela ação judicial, né? Eu já tinha falado sobre isso. Vamos falar dos prazos? Vocês devem estar lembrados que há poucos minutos eu falei que a maioria dos prazos nascem do ato do magistrado de deferir o processamento da recuperação judicial. A grande maioria, não todos. Vamos falar de alguns. O prazo de apresentação do plano de recuperação judicial é de 60 dias, conforme o artigo 53. Então, foi deferido, foi publicado o despacho, ele tem 60 dias para apresentar aí com calma o plano de recuperação judicial. Depois desse deferimento, qualquer credor, depois desse despacho, terá 15 dias para habilitar o crédito, né, conforme a disposição do artigo 7º, parágrafo 1º. O administrador judicial que já terá sido nomeado, lembrem-se
que é o primeiro ato do magistrado em seu deferimento, conforme artigo 52, inciso 1, vai nomear o administrador judicial. O administrador judicial ele vai ter 45 dias para apreciar a habilitação dos créditos, né? 45 dias. E depois desses 45 dias, ele vai publicar o edital com a relação de credores, conforme disposição do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Recuperação Judicial. Uma vez publicado esse edital, os credores terão 10 dias para impugnar, entender que o valor não é devido, ou alguém que acabou sendo esquecido naquela relação de credores, ele terá 10 dias para impugnar, conforme disposição do artigo 8º, caput também da Lei de Recuperação Judicial. E os credores impugnados, de repente o devedor diz, olha, eu não estou devendo esse valor não. Os credores que foram impugnados, eles terão 5 dias para apresentar contestação à impugnação, ou seja, de apresentar defesa, conforme artigo 11. Logo a seguir, paulatinamente, o comitê de credores e o administrador judicial terão 5 dias para emitir um parecer a respeito dessas impugnações, conforme disposição do artigo 12. E aqui fica uma dica, os prazos atinentes aí à recuperação judicial estão dispostos do artigo 7º ao artigo 12 da Lei de Recuperação Judicial. Lógico que vocês, já falei isso aqui, vocês devem estar percebendo, já falei em sala de aula também, que o legislador ele não seguiu uma ordem lógica, não seguiria uma ordem lógica. No entanto, é a ordem que nós estamos seguindo aqui. Na aula anterior falamos sobre a documentação preliminar, análise preliminar na relação advogado-cliente, falamos sobre as informações que o advogado deve repassar ao cliente, em seguida falamos dos requisitos para se fazer a petição, fez a petição, protocolou, o juiz fez a análise formal, de acordo com o artigo 52, verificou que estava tudo em termos, toda a junta deu confere, estava tudo ok, ele dá uma sequência de ordens que estamos falando agora. Então, estamos seguindo uma ordem lógica, ok? Ok, foi deferido a recuperação judicial. Conforme eu falei há pouco para vocês, o devedor tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial, conforme a disposição lá do artigo 53. Ele tem tempo de sobra para fazer um trabalho muito bem feito, dizer os meios, com o artigo 50 tem os meios, se ele vai, como no caso da Norcom, foi feita uma fusão, ele vai dizer, olha, vai ser uma cisão, uma incorporação, enfim. Então, vou me desfazer de tal patrimônio, então ele vai ter o prazo para elaborar de forma pormenorizada, como diz o legislador, o plano de recuperação. O artigo 53, que vai tratar do plano de recuperação propriamente dito, ele diz que o plano de recuperação será apresentado pelo devedor, lógico, com assessoria do advogado, por meio do advogado, em juízo, ou seja, em uma petição, uma outra petição, no prazo improrrogável de 60 dias. Vocês devem perceber que o legislador ele teve uma obsessão esse termo improrrogável, E hoje em dia deve estar com uma raiva imensa de ver que esse fator improrrogável não está sendo bem respeitado. Logicamente que o cenário do mercado de 2005 é totalmente diferente, eu até comentei isso, da primeira crise em âmbito global que aconteceu em 2008 e principalmente agora no ano 2020, onde particularmente eu acredito que todo o modelo da economia e algumas legislações tributárias, de dívidas fiscais, de cobrança e ações de cobrança, todo esse rol de legislações sofrerão mudanças drásticas, um novo futuro a por vir. Positivo, tenho esperança, acredito que para melhor, Todas as dificuldades têm o mérito de nos fortalecer, é nisso que eu acredito.
Mas voltemos aqui. Então, o artigo 53 ele vai estabelecer as diretrizes para a feitura do plano de recuperação judicial e após esses 60 dias, durante esses 30 dias, ele vai construir o seu plano de recuperação seguindo alguns requisitos. O primeiro requisito eu já falei há pouco, né? O artigo 53, inciso 1, o legislador foi taxativo, né? O devedor deverá apresentar discriminação pormenorizada, ou seja, detalhada dos meios de recuperação a serem empregados. Ele tem que dizer como é que vai fazer, né? Ele tem que demonstrar a viabilidade da sua empresa, né? E onde é que tem os meios? Está lá no artigo 50, né, da Lei de Recuperação Judicial. E o inciso 2 do artigo 53 tem outro requisito, que não precisaria estar aí, porque o artigo 47 já fala dele, mas o inciso 2 diz demonstrar de sua viabilidade econômica. O próprio artigo 51 ele coloca isso, né? Demonstrar casos concretos, né? A causa, né? Então não tinha razão de ser. Mas enfim, ele quis reforçar aqui que por meio da recuperação judicial o empresário, o devedor, deverá demonstrar, olha, eu estou devendo, mas minha empresa é viável, ela tem jeito. Então, para isso eu tenho carros na frota, a frota da empresa tem 15 veículos, eu vou vender 10, vou ficar com 5 que vai atender a demanda. Tem tantos imóveis, tem 10 imóveis, vou vender 7. Então ele vai apresentar, né, nesse plano de recuperação o que é que ele vai fazer para soerguer a empresa. Além do mais, ele vai ter o adendo aí dos 180 dias aí da suspensão das ações de execução das cobranças. Ainda que falando do artigo 53, o inciso 3 diz que ele tem que apresentar, lógico, né, aqui é um direito material, probatório, ele tem que provar, ele vai ter que apresentar um laudo econômico-financeiro e de avaliação, né? Ele vai ter que apresentar um laudo, ele vai ter que apresentar um laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor. Ele não pode simplesmente alegar, olha, meu carro é de colecionador, é um clássico, é um Palio 1999, está valendo 50 mil reais. Lógico que não vale isso, né? Ele não pode colocar valores na recuperação judicial, valores que não correspondam à realidade. Para evitar isso e garantir a boa-fé, é que ele vai apresentar um laudo econômico-financeiro, devidamente documentado. É uma fase eminentemente probatória, ok? De acordo com o parágrafo único, o juiz, logo a seguir, ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores. Olha, credores, olha, quem tiver dinheiro para receber aqui, eu acabei de receber o plano de recuperação judicial. E a partir daí, o magistrado vai estabelecer um prazo de 30 dias para manifestação de eventuais objeções, né? Esse prazo, né, de objeção ao plano de recuperação judicial, né, está previsto no artigo 55. E quais seriam essas objeções? Quais objeções eu poderia fazer em relação ao plano de recuperação judicial? O artigo 56 vai nos dar uma luz sobre isso. Ele vai dizer, olha, havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, qualquer, né? Circula isso aí. O juiz convocará a Assembleia Geral de Credores. Perceba aqui que o legislador colocou qualquer. Há situações que ele vai condicionar um peso ao voto do valor, né, se o credor detém 80% das dívidas, se é o maior credor, né? Mas aqui não, o legislador colocou qualquer credor ao plano, se qualquer um deles fizer objeção ao plano de recuperação, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação, né? E o parágrafo 1º do artigo 56 tem outro ponto, olha, essa Assembleia de Credores não poderá, o prazo, o lapso temporal para a reunião,
não poderá exceder 150 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, em no máximo 150 dias, essa assembleia deve acontecer, né? Inclusive, aproveitando essa reunião, essa primeira reunião aí da Assembleia, o parágrafo 2º, sublinhei o trecho lá, ele dispõe que a Assembleia Geral que aprovar o plano de recuperação judicial poderá, na verdade é um poder-dever, que normalmente é o que acontece, é interessante que aconteça, poderá indicar os membros do comitê de credores. Lógico, aproveitando aí que está todo mundo presente, mata dois coelhos com uma cajadada só, ok? Hipoteticamente, né? Enfim, artigo 56, parágrafo 3º, ainda falando sobre o plano de recuperação judicial, sobre as objeções, as prováveis objeções, o parágrafo 3º diz o seguinte: o plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na Assembleia Geral, desde que haja expressa concordância do devedor. Aqui faz um adendo, como um aluno perguntou, de uma das turmas de recuperação judicial. Professor, qual o objetivo da recuperação judicial? O objetivo da recuperação judicial está positivado lá no artigo 47. Soerguer a empresa, é preservar a empresa, é garantir a função social da empresa, é estimular a economia, positivado, né? No artigo 47. Então, o devedor aqui ele não é um criminoso, né? Tanto é que se ele tivesse cometido algum crime falimentar, ele não teria direito aos benefícios do processamento da recuperação judicial. Então aqui o objetivo é salvar a empresa, o objetivo é pagar. Então tem que haver um acordo, né? Um acordo entre o devedor e os credores. Se os credores propuserem, olha, uma alteração nisso e naquilo, e o devedor não concordar, o plano não será aprovado. E se ele for rejeitado, o parágrafo 4º dispõe que o juiz decretará a falência do devedor, né? Percebam, o objetivo é manter as portas abertas. E aí, se os ativos e os passivos da empresa, né, houver uma crise de patrimônio, o patrimônio não for suficiente para adimplir a dívida, o processo de falência é a pior coisa que pode acontecer para os credores. Então é importante, os senhores e senhoras futuros advogados, que estimulem a conciliação entre o comitê de credores e o devedor. Momento da revisão. Vamos ver se vocês estão acompanhando aqui. Vamos ver aqui se está todo mundo acompanhando o raciocínio. Primeiro momento, conversa com o cliente. Cliente está ok, empresa está ok, documentação ok. O que é que eu vou fazer? Vou peticionar. Vou peticionar, protocolei a documentação, o juiz fez a análise formal, documentação está em termos, está tudo ok. O que é que ele vai fazer? Ele vai promover o despacho do processamento da recuperação. Promover o despacho, uma série de prazos são abertos. Prazo de apresentação do plano de recuperação judicial, prazo de habilitação, prazo de impugnações, etc. E agora, ou não houve há um prazo para objeções, houve objeções, nós falamos há pouco, chegou-se a um acordo das objeções, houve um acordo, o plano de recuperação com alterações foi aprovado? Foi, ok. Então entendemos que foram cumpridas todas as exigências. Qual é o próximo ato? De acordo com o artigo 58 da Lei de Recuperação Judicial, a Lei 11.101, cumpridas as exigências dessa lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção do credor. O que vai acontecer a seguir? Quem vai nos informar é a disposição do artigo 58. Cumpridas as exigências desta lei, o juiz considerará a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do artigo 55, do que acabamos de falar, ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral na forma do artigo 45. Eu até falei alguns nesse dia, o quórum estava pequeno, mas eu chamei a atenção que o legislador ele promoveu uma confusão nesse dispositivo aí
da Assembleia, que por um lado ele fala da objeção, e no artigo 58 ela diz, olha, não teve um credor, lembra que eu falei há pouco, qualquer dos credores, teve um credor que ofereceu objeção ao plano de recuperação, houve a Assembleia, não houve consenso, rejeitou, e aí o parágrafo 4º dizia que o juiz ia decretar falência se não houvesse esse acordo. Aí chega no artigo 58, nos parágrafos seguintes, o legislador traz uma série de situações em que, se não for, mesmo não tendo havido consenso na Assembleia Geral, ele vai condicionar algumas características dos credores para que essa recuperação judicial possa ser aprovada, né? E ele acabou aí promovendo uma confusão. Mais adiante eu posso me esmiuçar mais sobre isso, né? Falei lá em sala de aula, mas paralelamente aí, oportunamente, eu vou falar sobre esse tema. Lembrando, né, só para vocês acompanharem a sequência lógica que estamos adotando para efeito didático, estamos estudando o rito processual da recuperação judicial. Mais adiante, antes da NP1, eu vou falar de alguns personagens específicos, né? Vou voltar a falar do administrador judicial, vou falar da figura do comitê da recuperação judicial, o comitê de créditos, de credores, e falarei sobre algumas nuances da Assembleia Geral. Mas a prioridade nesse momento é fazer com que vocês entendam o rito, né? As prerrogativas e o rito do processamento da recuperação judicial. Ok? Então, não houve objeções, foi cumprida todas as exigências, então iniciaremos aí a recuperação judicial propriamente dita. Mas isso é assunto da aula da semana que vem. Não percam. Um abraço, fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem em casa.